Olá, como vai? Eu sou Keila Barossi e estou aqui para ajudar você que quer se libertar da dor emocional causada por medos, tristezas, raivas, ansiedades, a se libertar dessa dor, encontrando uma vida mais leve, mais saudável, equilibrada, mais feliz e repleta de paz. Mas como fazer isso? Bom, essa é uma boa pergunta. Talvez a gente possa chegar lá pensando primeiro de onde vem essa dor emocional. Existem muitos fatores que podem nos trazer dores emocionais. Eu vou pensar aqui com vocês dois fatores: os fatores externos do mundo físico e os fatores internos do nosso mundo interno. Vamos pensar nos fatores externos, o mundo físico. Muitas vezes, situações como quando passamos por uma catástrofe ou uma enchente, temos uma nota ruim na escola. Várias são as situações que podem nos causar uma dor emocional. Então, situações podem trazer essa dor emocional para o nosso interior, ao fazer com que isso se aflore. Às vezes, também questões de relações familiares, então falta de afeto, desaprovações, conflitos podem causar uma dor emocional. Amigos também, às vezes um desentendimento com algum amigo, situações como bullying, abandono, no momento principalmente que nós estamos precisando de apoio ou de ajuda. Também no trabalho a gente pode estar sentindo, ou aflorando, ou pode ser aflorar uma dor emocional no nosso trabalho. Por exemplo, quando às vezes a gente não consegue ganhar o suficiente para prover as nossas necessidades do dia a dia, outras vezes por uma situação de desemprego, ou até mesmo uma promoção onde a gente descobre que é uma promoção que não nos faz feliz, que não tem a ver com a nossa essência, com aquilo que a gente almeja. Ou uma situação de muita pressão no trabalho também é possível estar causando uma dor emocional. Também podemos sentir essa dor emocional. Essa dor emocional pode surgir de fatores internos, o nosso mundo interno. E como assim, A partir do que pensamos, do que sentimos, seja a nível de sensação ou a nível de sentimento. Pensamento, sentimento, sensação, emoção, que é tudo isso, Qual é a diferença? Muitas vezes a gente não sabe definir ou diferenciar isso de uma forma clara. Tem diferença? Tem sim, tem muita diferença. Vamos fazer rapidamente uma reflexão? Pensamento é aquilo que a gente consegue verbalizar, aquilo que a gente consegue transformar em palavras ou frases. Podem ser ideias de coisas, podem ser lembranças de acontecimentos da nossa vida ou referente a algo do cotidiano, do dia a dia. Então, tudo aquilo que nós podemos transformar em frases, nós podemos verbalizar. Sensações é aquilo que nós sentimos no corpo. Então, frio, calor, aperto, arrepio, taquicardia, sensação de falta de ar, são sensações. E sentimento? Sentimento é a interpretação que eu dou a partir do pensamento e das sensações para aquilo que eu estou vivenciando. Por exemplo, eu estou com uma taquicardia, coração bate acelerado, e aí nesse momento eu estou pensando em algo. O que seria? Por exemplo, levei um susto e penso em fugir ou em lutar com a pessoa que me deu o susto. Alguns fogem, outros lutam, outros congelam. O que é o sentimento? O sentimento é a interpretação que eu dou para isso. Pode ser susto, como eu falei, pode ser medo, mas pensando em um outro exemplo, com a taquicardia ainda, veja como uma mesma sensação ela pode nos trazer sentimentos opostos, opostos ou diferentes. Por exemplo, eu estou com taquicardia, mas eu acabei de olhar a lista
dos aprovados no vestibular e, nossa, que surpresa boa, eis que meu nome está na lista. Eu vou ficar eufórica, feliz, alegre, contente, meu coração vai disparar, vai bater mais forte com certeza. Então veja, o sentimento aqui é alegria, felicidade, contentamento. A sensação é a mesma, mas veja, o pensamento mudou. Eu já não tenho o pensamento de lutar ou fugir, eu tenho o pensamento de comemorar aquilo. Então, é a interpretação que a gente dá, é o sentimento, a interpretação que a gente dá para essas sensações, esses pensamentos, certo? E as emoções? As emoções nada mais são do que quando nós externalizamos aquilo que sentimos. Então, quando eu faço, às vezes, uma cara assim, desânimo, estou externalizando, ou quando eu falo mesmo, puxa, eu estou tão desanimada hoje, então eu estou externalizando aquilo que eu estou sentindo. Então, entendendo essa diferenciação entre o que é emoção, sentimentos, pensamento e sensação, a gente pode pensar ou trazer à tona que essas coisas, os pensamentos, os sentimentos, as sensações, eles podem estar produzindo também a nossa dor emocional. Como assim? Na verdade, se você for pensar, nada é muito separado, né? As coisas são muito juntas. Então, às vezes, uma situação do cotidiano pode despertar dentro de mim um pensamento que pode produzir essa dor emocional. E essa mesma situação do cotidiano, para uma outra pessoa, pode despertar um pensamento que pode trazer a ele força e vitalidade. Ai, mas que coisa complicada, me dá um exemplo. Vamos lá então num exemplo. Um professor que diz para o aluno a mesma coisa, né? O aluno tirou uma nota baixa e ele fala assim, não acredito que você tirou uma nota dessas, seja para um aluno, seja para outro, né? Os dois tiraram abaixo de 5, vamos dizer assim. E um aluno fica frustrado e revoltado com o professor, como que ele foi capaz de me falar uma coisa dessas, ele me magoou falando isso. E esse aluno se fecha no seu mundo e fica remoendo essa raiva, essa tristeza e essa frustração por não ter conseguido tirar talvez uma nota melhor. E um outro exemplo seria um aluno que tem a mesma nota, o professor fala a mesma coisa e ele fala assim, não, realmente, eu podia ter tirado uma nota melhor. Eu vou me esforçar mais a próxima vez e eu vou mostrar aqui eu vim. Eu vou dar conta de tirar um 10, um 9, uma nota bem legal. E o professor vai ver que eu posso sim ser melhor, fazer melhor no meu cotidiano. Isso eu vou transformar, essa derrota eu vou transformar numa vitória. Então, o pensamento de um e de outro é muito diferente numa mesma situação. Então depende muito como nós aprendemos a reagir às situações e como nós lidamos com o nosso mundo interno. É meio mesclado então, né? Fatores internos, fatores externos. Há que a gente pensar nessas duas coisas e integrá-las para que a gente consiga vencer a dor emocional. Tá bom, mas de onde vem então exatamente essa dor emocional? Nós estamos em uma constante busca, mas muitas vezes as nossas buscas são um saco sem fundo. Às vezes a gente está buscando mais dinheiro para conseguir manter as nossas coisas, a casa, as contas. Então, no caso, a gente acaba buscando por segurança. Outras vezes nós estamos numa busca por aceitação e afeto. Parece que a gente não se sente amado e a gente precisa desse amor e vai atrás de alguém que possa estar nos dando esse amor. Outras vezes a gente vai buscar o alívio da dor. Freud já dizia, né, que nós estávamos ou estamos em uma constante busca e na visão dele a busca era pelo prazer. E aí, depois de um tempo, vem Adler e fala assim, não é bem isso. A busca do ser humano é pelo poder. Ele não quer só o prazer, ele quer o poder, ele quer poder fazer tudo que pode, que deseja fazer e ter o poder sobre tudo, sobre as coisas, enfim. E aí Adler vai teorizando a respeito da busca pelo poder. Mais para frente, a gente encontra um outro teórico que traz a busca de um sentido, né? A busca pelo sentido da vida, que é Viktor Frankl. Frankl, ele tem uma frase que eu acho muito bacana, que é assim, ele fala que ele vê Freud e Adler como dois gigantes, e ele, perto desses dois gigantes, se sente um anão, mas
que, em verdade, um anão apoiado nos ombros de dois gigantes enxerga muito mais longe. Então, Frankl traz a questão da busca de um sentido na vida, dar significado às coisas. Se a gente for pensar um pouquinho a respeito dessa questão desses dois alunos que vivenciaram uma mesma situação, só que tiveram reações diferentes, qual é o significado que cada um deu? Então, como é que nós enfrentamos ou como é que nós significamos as nossas dificuldades, né, como derrotas e ponto final, ou damos um significado disso como um desafio, talvez, uma possibilidade de superação? Qual o significado que nós damos às situações do nosso cotidiano? Qual o significado que nós damos à nossa vida? Quando a gente pensa nisso, nós começamos um processo de despertar, de começar a olhar para o que realmente importa. E quando a gente começa a olhar para o que realmente importa, a gente começa a busca de conhecimento a respeito de si mesmo. Como é que eu funciono? Como que eu posso funcionar melhor? Como que eu posso estar integrado? Como é que eu posso conhecer o que eu realmente sou? Quem sou eu? Muitas vezes a gente se faz essa pergunta: quem sou eu? Qual é a minha essência? E esse conhecimento vai nos levando a experimentar respostas frente às situações do cotidiano. Eu sempre falo para as pessoas que eu conheço que ninguém melhor do que elas mesmas para saber o que é melhor para elas. Como assim, Keila? As respostas estão dentro de nós mesmos. A solução para o sofrimento está dentro de nós. Basta descobrirmos o caminho. O grande problema é que às vezes nós ficamos empacados e não conseguimos sair do lugar. É como se fosse um ciclo vicioso, a gente fica andando em ciclos ao redor de uma mesma situação. É preciso que a gente possa se livrar dessa situação, ou que a gente possa talvez aprender a lidar com essa situação de uma maneira mais assertiva. E para isso a gente precisa olhar para dentro, porque muitas vezes a gente procura no externo. Sim, o externo tem a sua função, mas quando a gente consegue olhar para dentro, a gente consegue descobrir caminhos que antes nós não enxergávamos. Apenas temos que ter um cuidado, que é preciso primeiro aprendermos a escutar a nós mesmos, aprendermos a escutar o que vai de acordo com a nossa essência. Existe uma história que acho que você já deve conhecer, que é a história do Rei Leão. É aquela história da Disney, onde existia um leão que nasce, né, Simba. Ele é educado pelo seu pai para se tornar o rei de todo aquele território, para que ele possa governar e manter o equilíbrio daquele lugar, daquele reino. Mas aí acontece um acidente e aí ele é culpado. Alguém coloca a culpa, o Scar, o tio dele, coloca a culpa da morte do pai dele nele. E o tio sugere que ele fuja, que ele suma dali. E aí ele faz uma grande jornada e acaba encontrando o Timão e o Pumba, né? E aí esses dois amigos dão apoio a ele e entra naquela lei do Hakuna Matata, que é esquecer os problemas, esquecer o passado e viver o aqui e agora, o hoje. Mas muitas vezes quando a gente enterra essas questões, esses problemas, esse passado, lá na frente ele acaba voltando à tona. Então muitas vezes nós precisamos aprender a olhar o passado e aprender com ele, para que nós possamos viver o aqui e agora, sim, e é importante isso, mas com a certeza de que o passado não vai nos visitar novamente. Aí acontece que a Nala, que era uma amiga dele da infância, por conta da falta de alimento no reino, encontra com ele e aí, é claro, o passado revisita o Simba. E aí ele começa a ficar confuso e busca uma solução. Aparece um mestre, né, que é o Rafik. O Rafik é o mestre que vai guiá-lo num caminho estreito, árduo, tortuoso, até encontrar a si mesmo. E aí vem aquela frase: lembre-se de quem você é. Essa jornada através do autoconhecimento vai fazer com que ele retome a própria essência e que ele enfrente as dificuldades que ele encontrou ou que aconteceram aí, né? A questão da culpa pela morte do pai, e que ele descubra a verdade e possa novamente reinar e trazer harmonia ao seu próprio reino. É uma história linda, né? E na verdade é uma história de autoconhecimento, né? Onde
a gente vai estar buscando dentro de si o nosso reino, né? O caminho que nós devemos seguir de acordo com a nossa essência, aquilo que nós fomos criados para ser. Esse é, eu acredito que a maior viagem, essa é a maior viagem, ou a viagem mais profunda que nós podemos fazer, que é a viagem para dentro de nós mesmos. Então, quando a gente pensa em como aliviar a dor e o sofrimento, aí você vai me perguntar, ai, Keila, você está dizendo que eu tenho que olhar para a dor e para o sofrimento? Mas não precisa ser um olhar voltado para a dor, pelo caminho da dor, melhor dizendo. Mas a gente pode fazer esse caminho pelo caminho do amor, olhar para a dor pelo caminho do amor. Como assim? Bom, aí é uma outra história que eu posso contar para vocês mais para frente. Mas o que eu quero deixar hoje para vocês de mensagem é que para que a gente possa aliviar a dor é preciso que a gente faça uma jornada para dentro de si mesmo. E como é que faz isso? É buscando o conhecimento de si mesmo, para que a gente chegue no que a gente realmente é, reconectando com a própria essência, com aquilo que a gente é em essência, com a nossa, aquilo que nos define enquanto ser humano. Cada um tem a sua essência e o seu caminho. Também a busca pela sua função na vida, né? Eu falei de sentido, né? Qual é o sentido da sua vida? O que é que você está fazendo aqui? Qual é o seu papel no nosso mundo? E aí, nessa busca pelo fim do sofrimento que a gente vai desenvolvendo através dessa reconexão com a essência, de entender os próprios pensamentos, sentimentos e sensações, de integrá-los, a gente vai chegar no momento em que a gente vai buscar um legado, que é: qual é a marca que eu quero deixar no mundo? Qual é a contribuição que eu posso deixar para as pessoas no nosso mundo? Qual é a ação que eu devo fazer nesse nosso mundo? Então esse é o nosso caminho, essa é a nossa jornada. Alguns ficam no meio do caminho, alguns ficam com a dor, outros descobrem um sentido para a vida e alguns poucos conseguem chegar a deixar uma contribuição no mundo. Espero que você consiga chegar na última etapa, dentro dessa jornada, para dentro de você mesmo. Fica o convite e quem sabe mais para frente a gente possa conversar um pouco mais a respeito de como aliviar a dor e o sofrimento. Um abraço grande.